Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu estou muito animado que nós vamos receber aqui uma pessoa que respira empreendedorismo francano. Ele é da terceira geração de empresários aqui de Franca, ele é uma pessoa que está enraizada no associativismo dos mais preponderantes da cidade e tem certeza que vai ter muita história boa para contar para a gente, e muita experiência também. Fernando Rached Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme, obrigado, Clóvis, obrigado a todos vocês da equipe. É um prazer enorme em receber vocês aqui, se tratando de amigos antigos, que a gente tem um carinho muito grande, muito importante ressaltar. É verdade, muito obrigado pela presença. Nós é que agradecemos. Fernando, antes da gente passar para assuntos mais densos, vamos ali pelo começo mesmo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, lá da origem, do senhor Abraão, que começou a Casa São Paulo, lá no bairro Cidade Nova, no momento em que a cidade ainda se resumia a estação e centro, Sim. E há mais de 80 anos, Sim. né? E como é que é para você hoje olhar para essa história? Traz um pouco dessa memória para a gente. Eu sou muito saudosista, né? Vale ressaltar isso, quem me conhece, me acompanha, sabe disso. Meus avós vieram do Líbano, né? E da Síria, então desceram aqui no Porto de Santos e vieram para o interior de São Paulo e chegaram em Franca. E Franca realmente era o que você falou, era o centro e estação. Cidade Nova era fazenda, era sítio. Quando meu avô abriu nossa empresa em 1944, era terra. Então, ele criou o nosso primeiro comércio ali, onde era uma estrada de terra. Então, Olha lá ele só. começou a vender na época lá os tecidos dele, vendendo os armarinhos na época, era o que tinha para vender, né? E foi o nosso começo. A nossa empresa comemora esse ano já, se vê, desde 82 anos de história. Né? Olha só. No mesmo lugar, na mesma família, atravessando esses inúmeros planos que a gente atravessa aí. É verdade. Fernando, e seu pai, o senhor Paulo Jorge, começou a ter mais participação lá em 1963, Sim, né? foi quando ele entrou na loja em 66 e depois entrou junto com ele o meu gerente, que está até hoje lá comigo. O Aparecido. O Aparecido. O Aparecido entrou em 58. Olha só. Mais velho que o meu pai, está até hoje conosco lá. Então é uma história, Guilherme, que eu falo... A gente vende valores, a gente vende qualidade, a gente vende atendimento, aquela faculdade do comércio antigo, né? O tete-a-tete com as pessoas, o olho no olho, né? É uma faculdade diferente que a gente está encontrando nos mundos atuais, né? É verdade. Mas é muito bacana ver essa história, acompanhando essa evolução. E eu entrei em 94, há 32 anos. Ô Fernando, e quantos anos você tinha quando você começou mesmo a frequentar com mais assiduidade a loja? 18 anos, 17 para 18 eu entrei. Eu passei na faculdade de administração, que eu sou formado em administração, e depois eu fiz direito na FDF. Quando eu entrei na faculdade de administração, meu pai não queria que eu fosse para a loja direto. Ele me pôs no Banco do Brasil. Trabalhei 2 anos no Banco do Brasil, foi muito bom ser também colaborador, ser funcionário, ter um patrão que não seria meu pai. Isso eu aprendi muito a ter disciplina no banco. O banco é muito bom, né? Você vê várias frentes. Então realmente me deu muita noção pela minha formação, pela minha capacitação. E aí depois eu entrei na loja também, junto com o banco, que eu trabalhava meio período no banco e meio já na loja. E o meu pai teve um problema muito sério de saúde muito cedo, então logo eu já assumi toda a empresa. Então em 96, 97 eu já estava, né, meu nome à empresa, e aí a gente já começou a administrar sendo o principal condutor da empresa. A gente pode dizer que o balcão da loja foi de fato sua primeira universidade Foi ali embrião, né, de negócios. Eu costumo falar que o que eu apareci do meu funcionário lá, que eu nem chamo de funcionário, é como se fosse meu segundo pai. O que eu aprendi com ele, nenhuma faculdade me ensinou. Isso eu tenho certeza disso. É verdade. Fernando, e nós estamos falando de uma empresa que está na terceira geração e que você carrega muito mais do que um legado. Você carrega ali uma responsabilidade muito grande, porque você não está falando só do negócio, está umbilicalmente ligado à sua família. Como é que é para você hoje gerir um negócio que carrega um legado e ao mesmo tempo você tem essa necessidade constante de ir modernizando o negócio? Guilherme, se você pegar um histórico das empresas que foram fundadas na época da minha, raramente você vai chegar e ver uma que está ainda na atividade, né? Várias param no caminho, várias fecham, várias mudam de cidade. E eu tenho muito orgulho em falar um dado para você. A nossa empresa, desde 1944, eu nunca fui acionado judicialmente na Justiça do Trabalho. Então, olha para você ver. É uma empresa muito séria, muito transparente, muito eficiente, muito eficaz. O desafio nosso é você manter a origem, os valores,
a qualidade, mas está sempre antenado nas mudanças que estão vindo, principalmente nas tecnológicas, né? Então, quando nós tivemos a época da Covid, eu criei um aplicativo, eu já tinha o nosso site, que ajuda a ser um canal de vendas também, né? Nós criamos a loja da Avenida Alonso Alonso ali, você conhece bem a avenida, que é uma loja também muito boa. Então a gente vai procurando assim antenar, eu constantemente viajo muito para fora também, para trazer novidades, tá antenado no mundo aí de produtos novos, mas sempre pautando por qualidade. O preço justo, sempre eu falo, a gente pauta pelo preço justo, mas o nosso diferencial para estar no mercado chama-se atendimento e qualidade. E Legal. preço justo. E acho que isso vem muito da história que você recebeu do seu pai, do seu avô. Sim. E entrando nesse ponto, assim, nós estamos numa cidade em que as empresas familiares, elas são preponderantes. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Estar numa empresa familiar é uma bênção ou um desafio? Olha, eu vou responder pessoalmente, assim, como Fernando, é uma bênção. É um trabalho muito acolhedor, é uma responsabilidade grande, mas é uma história. E como eu falei para vocês no início da nossa conversa, como eu sou muito saudosista, eu valorizo muito a minha raiz. Eu tenho muito, muito orgulho de ser da origem libanesa, eu tenho muito orgulho de trabalhar no balcão. Eu abro mercadoria, se precisar fazer entrega de mercadoria, já fiz muita entrega quando falta motorista. Sabe, Guilherme, a minha vida é pautada realmente na loja, no comércio, com muito amor. E isso que eu percebo na geração Z, eu sinto que falta isso. Com todo o respeito, eu não estou generalizando, mas propósito. Hoje, a palavra que eu deixo aqui é propósito. A gente tem que ter propósito. E realmente, quando a gente faz com amor, com carinho, com propósito, a gente chega lá, né? E eu acho que é por aí. Então, realmente, esse trabalho de coração realmente é muito gratificante. Bacana, bacana. Fernando, há 18 anos você integra os quadros diretivos da ACIF, né? E foi um momento em que você escolheu dedicar boa parte do seu tempo, que era exclusivo para os negócios, para a coletividade. Conta pra gente um pouco, e hoje você está como presidente, já reeleito, né? Com mandato que vai até 2027. Sim. Conta para nós, como é que foi o início dessa atividade na ACIF, como é que foi essa transição para você que estava exclusivamente na sua atividade para vir para uma associação que tem tanto peso na cidade e região? Em 2006 eu fui chamado para... teve uma chapa para administrar a ACIF, teve uma disputa, teve uma verdadeira disputa e eu fui convocado para entrar nessa chapa. E a chapa que eu fiz parte, ela foi eleita mediante, na época, por votação. E eu entrei como diretor comercial. Então eu passei aqui durante esses 18 anos, Guilherme, eu passei pela diretoria comercial, pela diretoria financeira, pela diretoria administrativa. Na época, realmente, eu falo um dado curioso, eu era o diretor mais novo da entidade, eu tinha 20 e poucos anos, e era o diretor que menos sabia de associativismo. Do meu lado eu tinha grandes empresários, grandes industriais. E a cada 2 anos que tem eleição, você tem que renovar a diretoria em 30%. E eu sempre achei que eu fosse cair fora nos primeiros vezes, porque eu realmente era muito novo. Mas, ironia do destino, eu fui ficando, e ninguém me tirava. Eu fui ficando, fui passando, fui fazendo um trabalho sério, comprometido com a entidade. E aí, em 2023, apareceu a oportunidade de eu lançar a minha candidatura, meu nome é presidente, e que fui muito feliz. O êxito foi obtido com uma eleição por aclamação, que me deixa muito feliz, sem disputa eleitoral, mas sim por aclamação o Conselho Deliberativo, que é um conselho muito eficiente daqui que nós temos, muito antigo, tradicional, aprovaram o meu nome. Fizemos um bom trabalho durante esses 2 anos e o ano passado eu fui reeleito também, não tivemos concorrente devido ao trabalho prestado, até com muito amor também, eu falo, trabalho aqui na CIF, que é um trabalho voluntário. Muita gente acha que a gente tem salário, não tem, o presidente não recebe. É um trabalho realmente que entrega amor também na entidade. Fernando, a CIF, salvo engano, é o CNPJ ativo mais antigo de Franca, ou está entre os mais antigos. É emblemático falar sobre isso, mas é o mais antigo de Franca. É o mais antigo. E, por fato, muitas transformações no papel da associação se deram ao longo desse tempo. Sim.
é que você identifica o principal papel da CIF hoje, em 2026, num cenário de redes sociais em alta, inteligência artificial e um distanciamento do consumidor até do própria estação de consumo? Sim. Muitas vezes ele compra à distância e não mais. Claro que isso nunca vai acabar. Mas como é que você vê o papel da associação nesse período, nesse momento? Ótima, excelente pergunta. Eu só vou dar um passo atrás na conversa para falar como é que nasceu essa CIF, para você entender onde eu vou chegar. A CIF nasceu em 44 diante de alguma necessidade na época que os comerciantes tiveram. Nós temos os trens ali na estação. Na época veio uma ordem para que tirasse esses trens aqui. Isso ia realmente prejudicar muito o comércio, porque era um meio de transporte muito importante. Então a CIF nasce neste momento, nessa ideia, na junção dos empresários, na época dos comerciantes, que realmente se juntaram para brigar e conseguir, né, juntos ser mais forte. Aí nasce a CIF, com esse propósito. Então, a CIF hoje é uma entidade mais respeitada de Franca, historicamente a mais antiga. Ela entra em todas as frentes e, o mais importante, o papel fundamental que você me perguntou, ela possibilita dar ferramentas para os associados estarem de pé. Vamos falar, na selva, vamos brigar, vamos lutar. Então ela dá sustento. E várias ferramentas a gente expõe. Então, por exemplo, nós temos aqui a junta comercial, que funciona dentro da CIF. A gente consegue abrir e fechar uma empresa hoje com uma agilidade de 24 horas. Nós temos aqui serviços jurídicos, nós temos orientação de marketing, nós temos aqui orientação financeira, nós temos aqui um curso de desenvolvimento de palestras, de capacitações. Então, hoje a CIF ela oferece uma gama de ferramentas para o empresário que ele não está sozinho. A CIF fala, olha, nós estamos com você, vamos para a luta com você, o que você precisa. Esse é o papel da CIF, é dar ferramentas necessárias para o empresário, para o jovem empreendedor, para o antigo empreendedor, para ele se capacitar. O que muda hoje, Guilherme, o que hoje diferencia o empresário de sucesso é a capacitação. Então, como em todo ramo, no seu ramo, todos os ramos, mas o empresário hoje ele tem que estar dentro da CIF, porque aqui nós temos condições de capacitá-lo para ele enfrentar o mercado. É verdade. Fernando, e recentemente nós passamos por eventos muito difíceis e trágicos para o comércio, para a indústria, para serviço. Como, por exemplo, a pandemia, crises setoriais agudas. E nesses momentos de extremos, qual tem sido o papel da CIF para esse empresariado que está sofrendo ali, às vezes, por uma situação isolada e muito difícil? Perfeito. Primeiro momento que nós assumimos a CIF na época da pandemia, eu estava como diretor, foi uma medida imediata. Iremos isentar as mensalidades para ajudar o empresário a não ter, mesmo que uma mensalidade que não é muito cara, para vocês terem uma ideia, a partir de R$30, R$33, dependendo da empresa, vai subindo, isentemos. Percebemos que nesse momento a pandemia fechou os estabelecimentos e a gente já precisaria criar um molde, um paradigma novo de fornecer uma ferramenta para ele poder vender de porta fechada. Aí entrou o e-commerce. Então, todo o setor de desenvolvimento empresarial da CIF capacitando todos os empresários, liderando todo esse processo para formação e ajudando. Como você pode fazer? Como vender pelo online? Como você vender da forma remota? E também as nossas brigas, entre aspas, na época com a prefeitura, alinhamento de horário. Lembra da fase vermelha, da fase amarela? Então a gente estava em constante conversa com o poder público para realmente fornecer. A gente queria o máximo que poderia estar aberto. Tem dia que podia abrir 1 hora, 2 horas, e aquilo lá, a CIF entrou de frente mesmo para conseguir êxito nisso aí, mas sempre zelando pela saúde pública, né? Claro, claro. Fernando, você sempre comenta sobre que o papel da CIF é uma atuação ética voltada para o desenvolvimento do empresário, né? E a CIF já tem uma trajetória longa. Você tem alguns exemplos para contar para a gente de empresários que foram apoiados, impulsionados pela CIF e aí tiveram Guilherme, tem uma infinidade. É muito bacana, é muito prazeroso. O ano passado eu fui fazer uma visita em umas lojas assim, mais extremas, mais longe, e eu tive o prazer de ir numa Leporace 3. Olha só.
e encontrei lá no fim do Leporace 3, lá no fim da avenida, perto de uma fazenda, de um sítio, uma loja de perfumaria lá, que eu não vi nem em São Paulo, 2 andares, 400 metros, né? E aí fui fazer um bate-papo, que ela é associada aqui, ela falou, Fernando, o que eu devo à CIF? A minha vida, a minha história, a minha empresa, porque eu comecei lá em todos os cursos, todas as palestras, todas as capacitações que vocês fizeram, né, para a gente chegar onde a gente chegou. Então é muito prazeroso a gente andar na cidade e ver histórias de sucesso. Nós temos aqui também um grupo de empresários que se reúnem com troca de experiências. Temos 2 formatos. Temos a rede de negócios, são empresários que se reúnem aqui de diferentes segmentos. Então, você é advogado, eu sou empresário, tem arquiteto, tem professor, e um ajuda o outro, um vende para o outro, um proporciona ambiente empresarial de conexão. Nós estamos vivendo uma época, Guilherme, de conexão. Todos os nossos filhos estão ligados na internet, ligados no computador. O que vai diferenciar um do outro? Isso, relacionamento. E a CIF aposta, e eu aposto, um dos meus propósitos de entrar aqui na CIF era apostar em relacionamento, apostar em diálogo. E com isso a gente está conseguindo muita coisa do que está vendo por aí. Então, a gente tem esse grupo que realmente movimenta muito, e temos também um grupo do empreender. Esse eu gosto de falar, que é muito bacana. Você imagina todas as imobiliárias que são concorrentes no mercado, se virem aqui na CIF, sentarem numa mesa dessa e discutir para o setor qual que é a dificuldade do ramo, qual que é a facilidade que você tem na sua que você pode me ajudar, e troca de informações. Lojas de tintas que estão aqui conosco, podemos comprar junto? Vamos fazer um pedido maior na fábrica, a gente pode estar aqui conectando e obtendo vantagens. Então a CIF proporciona ambiente de negócios, ela proporciona durante esses 80 anos toda essa facilidade que hoje em dia a gente é muito egoísta. E quando você entra num pool de associativismo, você vira a chave. Eu penso o melhor, eu penso em propósito, eu não penso só em mim. E isso que move a gente, isso que move o nosso empresariado, isso que move a CIF. E na verdade o relacionamento é que vão abrir as portas para aquela capacidade poder florescer, né, Fernando? Sem dúvida. Por exemplo, vamos falar um pouco da indústria, que eu acho importante, né? A gente vem numa cidade industrial, uma cidade que realmente tem um paradigma moldado na indústria. E a CIF tem vários associados com a indústria. Então, o que a gente fez? Nós criamos aqui um ambiente de feira. Lembra a feira da Francal, que era aqui, que nós perdemos para São Paulo? Nós retomamos esse evento da feira numa modalidade de rodada de negócios internacionais. Então, a CIF, juntamente com a prefeitura, durante 3 anos, a gente traz internacionalmente clientes de fora do país para vir comprar de empresa de Franca. Isso gera muita renda, isso gera muita mudança na economia, hotel que aluga, restaurante que vende, shopping que vai. Então, e a CIF traz, juntamente com a ajuda da prefeitura, mas idealizado por nós aqui dentro, esse evento. Então, você vê, a CIF está do lado do empresariado, até da indústria que passa momentos difíceis, com concorrência desleal, né, com a China, mas a CIF faz a parte dela. O que a gente pode fazer? Vamos fazer. E a gente trabalha com essa rodada de negócios, chama Franca Round Business, que é espetacular. Legal. Fernando, você tocou num assunto que é bastante interessante. Franca sempre foi reconhecida como a capital mundial do calçado masculino. Mas essa é uma verdade que vem se relativizando ao longo do tempo, especialmente pelo crescimento de áreas como tecnologia, startups, o próprio e-commerce, que está muito expoente, a parte de vestuário e o café, que também é um expoente da cidade. Como é que você enxerga hoje, 2 frentes, o papel da CIF diante dessa ampliação de leque de negócios, mas também como empresário? Como é que você vê essa diversificação? É importante pergunta. A CIF ela nasceu para cuidar do comércio, indústria e agricultura e prestador de serviço. E durante a nossa gestão a gente percebe que isso a gente faz de uma forma plena, de uma forma muito eficiente. Guilherme, nós criamos aqui dentro da CIF alguns grupos que eu acho importante falar, que muita gente está sabendo, está nos acompanhando. Criamos um grupo político, um grupo de tecnologia e um grupo econômico. Vamos falar primeiro dessa pergunta, o grupo econômico. Nós vivemos aqui na 2ª melhor cidade para se morar, de acordo com as pesquisas. Mas a pessoa vem para morar e para trabalhar. Então, como a gente prepara a cidade
para o futuro. Como será a cidade do futuro? Aí eu convidei alguns líderes, alguns empresários de vários ramos, expoentes, para a gente prospectar cenários. É muito importante você prospectar cenários. O que vai ser Franca no futuro? Qual será o ramo de atividade? É o sapato? É a indústria? É o café? São grandes expoentes, são paradigmas que a gente tem orgulho de manter. Tanto que a Racif apoia sempre todas as feiras que vai ter uma agora Alta Café, Assim Café, a gente estará presente, eu estarei presente lá na inauguração. A gente está sempre do lado da indústria, estou em constante conversa com o Cindy Franca. Mas a gente percebe que a indústria é uma indústria que está sofrida e que realmente ela paga um pouco mal devido à concorrência. Então a gente está entendendo que Franca tem que entrar no mundo de tecnologia. Então, nós criamos esses grupos que andam junto. Um grupo sem o outro não tem sentido. Primeiro grupo é o de cenários econômicos, grupo econômico. O que a gente precisa fazer para Franca para trazer novos investimentos? Como atrair uma empresa grande para Franca para gerar emprego? Você vê, Passos trouxe a Heineken, entendeu? Então, nós com muita afinidade, proximidade, muito diálogo com o prefeito municipal, que eu tenho um bom relacionamento, e sentamos juntos várias vezes e sempre estamos juntos durante o mandato dele e durante o meu mandato. Que é uma coisa muito importante. O presidente da CIF, eu não falo Fernando Alexandre, mas o presidente da CIF e o prefeito municipal têm que andar de mão dadas. São as duas maiores entidades da cidade. E nós conseguimos, com muito pedido, com muita conversa, e ele sensibilizou com o nosso pedido. Foi lançado aqui semana passada na CIF, a mídia divulgou um novo projeto para atrair novas empresas. A partir de agora, está sendo votado na Câmara Municipal, todas as empresas que vierem se instalar na cidade de Franca estarão isentas de IPTU e vão ter o INSS de qualquer natureza abaixado de 5% para 2%, e as taxas de licenciamento da prefeitura também serão um novo preço. E as pessoas também que têm empresa e vão se expandir, ela entra com processo na Secretaria de Desenvolvimento e mostra a expansão, ali também vai ter o benefício. Então olha para você ver a importância desse grupo econômico na cidade de Franca. Até na Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura ela está atuando, nós estamos atuando. Juntamente, Guilherme, pegando um gancho da conversa, se me permite, nós criamos o grupo de tecnologia. A gente entende que tecnologia é futuro. Hoje nós somos, Franca é referência em tecnologia, e-commerce, logística. Os números aqui, que uma hora a gente vai ter oportunidade de falar isso aí, assustam a gente. Hoje o Correio aqui despacha uns 50 mil encomendas por dia. E então criamos esse grupo. O que é esse grupo? Nós pegamos a cidade de Franca, os nossos associados, e entramos num pool, um hub, num sistema de tecnologia. Hoje, um associado da CIF ele está conectado a 40 mil CNPJs. Olha só. Criamos um ecossistema e nesse ecossistema a gente percebe que essa empresa tem possibilidade, tem capacidade, tem eficiência, tem credibilidade para ela se expandir, por que não acelerar? Aí nós criamos uma aceleradora de startup. Então, tudo nesse sistema, Franca agora é vista como ela integra esse pool, nesse ecossistema de tecnologia. Com isso, a gente atrai investimentos, a gente atrai mão de obra capacitada, a gente atrai altos salários para a cidade. Isso gira mais a economia, melhora a distribuição de renda, melhora a qualidade da vida das pessoas para morar e trabalhar em Franca. Esticando ao grupo de tecnologia e grupo econômico, a gente entende que sozinho, sem uma força política, a gente não chegaria. Então, por exemplo, junta comercial funciona aqui dentro da nossa entidade. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tive uma mensagem: presidente, nós vamos fechar a sua junta comercial e a partir de agora ela vai funcionar só na forma digital. Eu falei, por quê? Não, porque vai ser tudo por São Paulo, vai ser tudo digital. Eu falei, não. Para abrir uma empresa na forma digital são 90 dias. Olha o impacto negativo para a economia da cidade de Franca. Para fechar uma empresa, qualquer coisa que você precisar fazer, a junta comercial aqui é 24 horas e agora eu estou tendo um resultado aqui menos de 24 horas. Você entra com um processo na junta, é avaliado e está tudo correto, ele imediatamente já sai o resultado. E eu liderei com toda a humildade do mundo, junto com o nosso executivo Marcelo Rocha, esse processo de brigar contra o fechamento. Eu não sou contra aqui, Guilherme, nunca fui deixar só o digital. Eu falei, olha, eu não sou contra o digital, fica o digital, mas permita as pessoas que não têm acesso ao digital, que queiram uma coisa mais rápida. Eu mesmo tenho muita dificuldade no digital. Para entrar na prefeitura e pegar uma segunda de IPTU ali, tem uma vez que tem dificuldade. Aqui a gente faz tudo. Nós brigamos, lideramos esse processo e conseguimos o êxito.
Mas o prefeito me ajudou até um grande ponto, mas ele é executivo. Então me faltou uma ajuda de um deputado federal. Entendi, Franca, há 20 anos não tem deputado federal. entendi. O último foi o Dr. Biali em 2006, quando nós tínhamos poucos candidatos que se saíam na época, eram 6, 7, ele foi eleito com muito voto, excelente. Ficamos 20 anos sem deputado federal. E esse cara fez falta para nós. Eu precisava de um cara para chegar lá no governador de estado. Então, nessa base, nós sentimos a necessidade, sim, de criar um projeto político para a cidade. A CIF, estatutariamente, ela é proibida de indicar candidato e não vai indicar, mas ela pode sair do muro e falar, gente, vamos fazer um projeto para eleger pessoas de Franca, que tem comprometimento com Franca. Franca está fora do eixo político. Franca não tem uma rodovia federal. Franca não tem uma universidade federal. Franca não tem visita de presidente da República há muitos anos. Franca está fora do eixo político. Então a gente precisa crescer nesse sentido, Guilherme. Então foi quando eu vi a necessidade, chamei a Cocapec, presidente Sato, excelente pessoa, o presidente da Unimed, são duas grandes associações que entenderam o nosso propósito e entraram nessa briga comigo. Estou sendo apoiado pela UAB, já tive a visita aqui de todos os padres, inclusive do bispo, da Igreja Católica, já fui na maçonaria, no GRMI, fui falar do projeto, estou recebendo semana que vem aqui as escolas públicas particulares, o GCN, a difusora, também é nosso grande parceiro nesse projeto. Então é importante ressaltar o quê? Pessoal, votem quem está em Franca, porque eu vou precisar cobrar, não adianta votar em pessoas que não têm nenhum tipo de sentido com Franca. Quando a gente cria e entende isso, Guilherme, independente se é esquerda, se é direita, se é mulher ou se é homem, a gente começa a dar sentido no propósito do que você quer entregar para a cidade. Qual o legado que eu quero deixar como presidente? 3 grandes grupos que vão movimentar a cidade no futuro, que estão interligados. Não tem como o político andar sem a econômica e o econômico não andar sem a tecnologia andar sem o econômico, todos juntos, remando pelo mesmo sentido, pelo mesmo barco. Isso é muito importante a gente falar, então, desse projeto político que realmente impacta em grandes mudanças para a nossa cidade. Bacana. Fernando, e mesmo com todos esses desafios, as estatísticas mostram que em 2025 a abertura de novas empresas, novos CNPJs, cresceu 14%. Nós tivemos o setor de vestuário crescendo 22%, assim como 14% de calçados e 8% a indústria. Tudo isso vinculado a 2025, ainda que com todos esses desafios. Você enxerga que isso é um cenário pontual ou que isso é uma constante, Fernando? Guilherme, é uma tendência. Franca vive um grande momento. Eu gosto de falar com quem é otimista, porque eu acredito, eu tenho uma energia gigante para falar sobre esse assunto. Franca é uma cidade empreendedora. O francano não é um resignado. O cara sai, ele é demitido da indústria, ele cria o e-commerce dele, ele cria uma maneira de vender, ele cria alguma coisa. É fantástico. Então a gente vive num cenário, apesar do mundialmente a economia travada, com vários problemas que a gente está vivendo no momento agora, inclusive a guerra, mas o francano em si, ele é empreendedor. Então esses números crescem mesmo, eu tenho os dados aqui também da nossa, eu tenho aqui dentro um Instituto de Economia da CIF, que me dá todos esses dados. As projeções nossas de Black Friday, Dia dos Pais, o quanto vai vender, tudo que a gente planeja, a gente bate e a gente supera. Então uma tendência sim, Franca tá crescendo, Franca tem muito a crescer, mas Franca tem muito que caminhar ainda também. Ô Fernando, e diante desse crescimento, e você tendo falado para nós sobre o trabalho capacitado, como é que você vê hoje para aquele jovem que está se colocando no mercado de trabalho, no que ele pode se apoiar na CIF, nas demais iniciativas da cidade, para que ele seja uma pessoa caracterizada como o titular de um trabalho qualificado? Uma excelente pergunta, Guilherme. A gente percebe aqui na CIF uma coisa engraçada, uma tendência, né? Aqueles cursos longos que a gente fazia antigamente, de faculdade, o jovem da geração Z, eles estão procurando mais imediatismo. Ele quer vir aqui fazer um curso de tráfego pago, 10 dias e já sai ganhando dinheiro. Ele quer vir aqui fazer um curso de marketing digital e sair. E realmente a gente está apostando nisso, em cursos menores, em ciclos empresariais menores. Um dos meus desafios em 23, quando eu assumi a CIF, foi isso, foi aumentar a capacitação. Tanto que nós lançamos cursos para médicos e advogados
me chamaram de maluco aqui na época, mas foi um sucesso, onde a gente entendeu que o advogado é muito bom de técnica, mas ele precisava ter um curso aqui de finanças, ele precisava ter um curso de gestão. A gente entende, tanto que lotou o curso de advogado. Eu agradeço aqui a doutora Luísa, que foi minha parceira nesse curso, juntamente com a Unifacef, que são professores com doutorados, mestrados, que nos ofereceram esse curso, junto também com a Unimed. Então, nós lotamos os bancos da faculdade. Foi muito legal ver médico lá de uma idade já mais avançada e voltar aos bancos da faculdade para aprender a falar sobre contas a pagar, contas a receber. Coisa simples, mas que faz falta. Então a gente fez a capacitação. E para os jovens, como a gente estava falando nessa conversa, eu acho, Guilherme, que a gente está vivendo uma época que essa geração Z que é imediatismo. Então eles não estão querendo fazer faculdade de 6 anos, 7 anos. É um perfil diferente. E quem antenar nisso não sofre. E a gente conseguiu ter essa sensibilidade. Vamos capacitar, vamos entregá-lo ao mercado, vamos acolher essa turma que está precisando de capacitação, formação, palestras rápidas, curtas, que já vão ingressar no mercado de trabalho. Bacana. Fernando, nós já falamos aqui sobre legado, sobre história, sobre empreendedorismo, sobre associativismo, mas agora eu queria ir para um campo um pouco mais pessoal sobre você, né? Eu queria que você contasse, eu sei que você é empresário, presidente da ACIF, é pai, é marido, e eu queria te perguntar da sua rotina. Ainda sobra um pouco de tempo para o Fernando pessoa física? Olha, quando eu assumi a presidência, a minha vida, até no discurso da minha posse, eu falei, mudou muito, né? Porque eu não mando mais nela, né? Tem uma secretária aqui, que ela que me agenda os compromissos, realmente eu tenho que trabalhar na minha empresa todo dia, né? Você conhece a minha família, você conhece a minha história, é uma empresa muito familiar, não tem muito colaborador, então eu me dedico todos os dias lá, me dedico todos os dias aqui. Particularmente me acho um pai excelente, também levo minha filha na escola. É engraçado, Guilherme, eu acho que morar em Franca tem essa vantagem. Você também, se acorda, toma café com a sua esposa, leva seu filho no trabalho, trabalha, faz sua academia, busca seu filho, vai no inglês, a gente consegue ter essa rotina. Não tem tempo, realmente é puxado, e mesmo porque, Guilherme, a CIF é envolvida ali dos grupos, e na cidade toda, então eu vou muito em evento. Todo tipo de evento que tem na cidade, eles querem a nossa presença, né? A CIF. Então, representando a CIF, eu tenho que ir. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é viagens. Toda vez estou em São Paulo também, em convenções. Então, é puxado, Guilherme, não é fácil. Mas nós não. temos ainda o Fernando tenista de sempre? Temos o Fernando tenista jogando mais ou menos uma bolinha. Mais ou menos. Estou apanhando do Dr. Clóvis aí, mas tudo bem, vou tentar ganhar dele já, logo, logo. Bacana. Fernando, se a gente pudesse rebobinar a fita da vida, né? E você voltar lá em 1994, quando você começou na Casa São Paulo, ali já com uma atividade bem ativa. O que você hoje diria para o Fernando lá de trás? Olha, e com muito orgulho eu diria assim, persista, renuncie. A minha mensagem aqui de final, batendo esse papo com vocês, que é um prazer recebê-los aqui, mas é foco, é propósito. Na minha época, Guilherme, eu vi muitos amigos meus adolescentes não abrindo mão de festas, né? Eu sempre, quem me conhece, sempre trabalhei sábado. Sábado, 8 da manhã, meu pai já estava lá e eu estava lá. Não tinha 8h15. E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi a ser um cara chato de horário aqui, eu sou chato com horário, sou chato com as coisas, porque eu fui ensinado assim e eu vivo isso. Então, foi muito bom para mim poder ter disciplina. E o que hoje a gente entende que precisa mover a pessoa é propósito, é disciplina, e hoje em dia o jovem precisa aprender a renunciar. Porque se você não renunciar, você não chega em nenhum lugar. Então eu acredito que lá em 94, eu fiz essa renúncia, eu estou com muita humildade falando, Guilherme, colhendo o que eu plantei, uma vida pautada pela seriedade, pela honestidade, e realmente pelos valores que meus pais me ensinaram. Aqui na CIF a gente realmente acolhe a todos. Eu tento fazer da CIF uma imagem super acolhedora, familiar, e realmente eu estou sentindo que essa imagem está sendo passada para as pessoas. Ô Fernando, e para a gente caminhar para o encerramento, você tem filhas jovem e adolescente. Sim. E o que você diria para esses jovens e adolescentes
que estão hoje querendo trilhar um caminho de consistência, além de tudo isso que você já mencionou? Olha, o mais importante, eu acho, Guilherme, é a gente ter aquele sentimento de pertencimento. Para eu tocar a CIF, para eu administrar a CIF, para eu liderar a CIF, eu tenho que ter uma relação de amor com a CIF, uma relação de pertencimento com a minha filha. A minha filha não vai gostar de mim só porque eu sou pai dela. Eu tenho que me doar para ela. A minha mãe, que eu ajudo a olhar, ela não vai gostar de mim porque eu sou filho. Eu tenho que mostrar. Então, quando a gente faz as escolhas, e eu falo sempre para minha filha, faça com a sensação de pertencimento, com amor. Eu acho muito legal quando, numa palestra do Carlos Donzelli, um grande amigo meu do Magazine, que ele fala: Franca não joga para ganhar campeonato. Franca joga para fazer história. E é isso que eu falei. Eu não estou aqui na CIF por dinheiro, não estou aqui na CIF por vaidade, não estou aqui por nenhum momento. Eu estou aqui realmente para deixar um legado. Para deixar um legado aqui, deixar um legado da minha empresa, deixar um legado da minha família, nos meus amigos, do que realmente fazendo as coisas, Guilherme, sabendo onde você vai chegar. O jovem dessa geração, ele tem muita dificuldade, ele só pensa para amanhã. Ah, eu vou ganhar para amanhã, tá bom. Não, você tem que enxergar lá na frente. E isso, eu acho que é o diferencial da pessoa que vai conseguir o sucesso e da pessoa que não vai conseguir o sucesso. Que bacana, Fernando. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por dividir com a gente aqui a sua história, suas experiências, o empreendedorismo, essa quantidade enorme de informações tão ricas para todos. E fica aqui o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado. Guilherme, eu agradeço a você, ao Clóvis, a toda a equipe do escritório, do podcast, as meninas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Venham sempre na CIF, tomem um café conosco. Foi um prazer gigante em receber vocês aqui. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado. Continue com a gente nos próximos episódios. E se você gostou, compartilhe com aquele amigo que você acha que pode se enriquecer com esse conteúdo de hoje. Um grande abraço. Obrigado.